Olá e seja bem-vindo. Eu vou explicar uma ideia que toda criança deveria aprender antes de entrar na escola. Algo que a maioria das pessoas passam suas vidas inteiras e nunca entendem realmente. O Dr. Maxwell Maltz, por volta de 1960, disse que foi a maior descoberta psicológica dessa geração. É a autoimagem. Observe, você e eu temos uma autoimagem de nós mesmos. É como vemos a nós mesmos. Eu sei que existe um reflexo do espelho. Eu posso me ver. Há um reflexo do meu estado físico. Mas isso não é como eu me vejo. Eu me vejo na minha mente. E isso é baseado em informação que eu tenho de mim. Agora, algumas pessoas têm um monte de informações falsas. Então elas têm tido uma autoimagem muito falsa. Por volta de 1960, o Dr. Maxwell Maltz escreveu um livro chamado Psycho-Cybernetics. Cibernética era uma ideia nova. A cibernética foi descoberta por volta da Segunda Guerra Mundial por um físico e um matemático, Wiener e Rosenbluth. Eles nem sequer tinham um nome para isso. Isso foi usado para localizar mísseis pelo calor. Eles afirmaram que a cibernética é a ciência de controle e comunicação, nos animais e em algumas máquinas. E o que isso faz? Isso mede o desvio de uma meta definida, enviando a informação para um mecanismo de coordenação, que irá corrigir o desvio e fazer o que quer que seja para mover-se em direção ao objetivo. Bem, saiba que há um mecanismo cibernético dentro de você. Sabe, pode parecer que o que eu tenha dito não faça sentido nenhum para você nesse momento, mas antes de você acabar de assistir o vídeo, vai fazer todo sentido. Agora, se você já me ouviu falando em algum evento ou algum vídeo ou áudio, você já me ouviu falando sobre paradigmas. Paradigmas são nada mais do que um conjunto de ideias, um conjunto de hábitos que são fixados no tesouro de nosso subconsciente. Paradigmas são parcialmente genéticos e parcialmente ambientais. Em outras palavras, são ideias construídas nos genes antes do nascimento. É por isso que nos parecemos tanto com nossos parentes. Então, quando juntamos tudo isso, torna a história muito interessante. E eu vou pedir para você se sentar, fazer algumas anotações se você quiser, mas realmente preste atenção. Se você tem filhos na escola, isso é crítico. Se você está nas vendas, suas vendas vão disparar. Relacionamentos, qualquer coisa que você estiver fazendo, depende de como você se vê. Então vamos pensar sobre isso. Cibernética e paradigmas. É um assunto muito interessante. Cibernética e paradigmas são ambos sistemas de controle que operam essencialmente com o mesmo princípio. Ambos mantêm um curso definido de ação e não irão desviar do curso que foi estabelecido. Você deve alterar o paradigma para conquistar o resultado que você deseja. Agora pense nisso por um momento. Você verá pessoas presas a um certo nível. Peça a qualquer gerente de vendas que dê os nomes de seus vendedores e ele poderá te dizer o que esses vendedores vão conseguir no próximo mês e no próximo ano. Por quê? Porque eles estão programados. Eles só atingem aquele nível, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eles atingem o mesmo nível. A respeito de atletas, todo técnico irá te dizer exatamente como eles vão jogar. Existem padrões, eles são chamados padrões habituais. Bem, isso é um paradigma. Agora, esse é um lindo conceito, então vamos entendê-lo. Cibernética e paradigmas, certo? Aqui há um termostato. Agora, um termostato na sua casa é um instrumento cibernético. Eu vivo em Toronto, então em uma boa parte do ano é bastante frio. Em outras partes do ano é bem agradável. Mas no inverno, você teria seu termostato acionado para controlar a temperatura ambiente por volta de 21 graus Celsius. Agora, você poderia estar sentado lendo um livro ou algo assim, e de repente você sente uma corrente de ar nos seus pés. E você começa a sentir um pouco de frio, e você pensa, o que está acontecendo? Então você olha para o termômetro e você percebe que a temperatura não está em 21. Ela caiu para 18 graus. Você começa a investigar e pensa, o que está errado? E você nota que a porta de entrada está aberta. Agora, isso costumava acontecer quando eu era um garoto. Você saía e verificava a lareira, porque talvez o fogo tivesse apagado. E você tinha que jogar todas as cinzas para baixo e fazer uma nova fogueira, e ir fazendo isso de vez em quando. Hoje em dia é diferente. Hoje nós temos mecanismos cibernéticos ligados ao nosso sistema de aquecimento. Observe, o termostato mede o desvio do objetivo escolhido. Qual era o objetivo? O objetivo era 21, mas a temperatura está em 18. Algumas coisas mudaram.
O termostato envia uma mensagem para o aquecedor e automaticamente o fogo é acionado. O aquecedor é ligado e a temperatura começa a subir. E começa a subir para 19, 20, até chegar novamente à marca de 21 graus Celsius. Então o fogo e o aquecedor são desligados. Agora pense nisso. Tudo isso acontece automaticamente. Isso é um mecanismo cibernético. É interessante, não? Você sabia que você tem um mecanismo cibernético em você? Vamos olhar para isso de outra forma. Vamos olhar para o céu. Há um grande avião. Agora, o piloto automático em um avião comercial é um instrumento cibernético. É exatamente o que é. Observe, um padrão de voo é programado no sistema de computador do avião. Quando o avião sai fora do curso, o sistema cibernético mede o desvio do objetivo e então corrige para o padrão de voo. O avião é trazido de volta ao curso, vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Sabe, um foguete atingirá a Lua em 97% das vezes. Vamos observar isso de uma perspectiva diferente. Há um avião partindo de Chicago com destino a Paris. Agora, quando o avião começa a partir, está começando a se movimentar. As rodas ainda tocam o solo, está começando a decolar. Então, o piloto automático é acionado. O piloto pode relaxar e jantar com você. Agora, eles não deixam a cabine, mas não necessariamente eles estão pilotando. Tudo é feito automaticamente. E veja, enquanto aquele avião está voando, pode haver alguma turbulência e ele sair fora do curso. E você sabe o que acontece? O mecanismo cibernético corta isso. É ativado e coloca o avião de volta no curso. Tudo isso acontece automaticamente. O piloto nem sequer tem que fazer nada. E, finalmente, embora tenha saído do curso e voltado novamente para o curso, chega em Paris. Agora pense nisso por um momento. Aqui está você, e você tem dentro de sua mente subconsciente uma autoimagem. E essa autoimagem opera como um mecanismo cibernético, ok? Sua autoimagem é um instrumento cibernético. Agora vamos supor que sua autoimagem indica que você está acima do peso. Você sabe do que estou falando. Você não quer que ninguém fale sobre isso, mas em seu interior você se sente acima do peso. E você chega a um ponto em que não consegue mais lidar com isso, então toma uma decisão. Eu vou fazer uma dieta. Instantaneamente, você se move para a ação. Agora, o que acontece? Bem, você começa a perder peso. Por quê? Você está morrendo de fome. Você não precisa de mais açúcar. Você sabe aonde quer chegar. Para de comer chocolate. Por quê? Porque eles fazem engordar. Isso não é o que faz você engordar. É a imagem que o faz engordar. Se você tivesse uma imagem de magreza, você poderia comer todo o chocolate do mundo. Você só precisa ignorar o que não é necessário para a manifestação da imagem, através de seu sistema de eliminação. Sistema de eliminação é um dos sistemas em seu corpo. Agora, esse é o ponto. Quando uma pessoa que está acima do peso começa uma dieta sem mudar ou alterar a autoimagem, qualquer perda de peso é temporária. É por isso que as pessoas ganham e perdem toneladas durante a vida. Quero dizer, elas perdem, então automaticamente são programadas para encontrar o que perderam. A autoimagem, sendo um instrumento cibernético, medirá o desvio do objetivo definido e ainda corrigirá imediatamente o curso. O peso que foi perdido será encontrado. Veja, você olha para a balança e pensa, esse realmente não sou eu. Então o que acontece? Vamos recuperar tudo isso novamente. Isso não é interessante? Eu sei. Se você tem esse tipo de problema, estará dizendo, eu não sabia disso. Bem, agora você sabe disso. Mas observe, se você quiser mudar o peso, você terá que mudar o paradigma. É disso que a nossa empresa se trata. Nós ajudamos as pessoas a mudarem paradigmas. Nós as ajudamos a viverem no corpo que querem viver. Estou tão feliz e grato agora que estou no meu peso ideal. Eu me vejo bem, me sinto bem. Você pode fazer isso. Você pode viver da forma que quiser viver. Você é a forma mais alta de criação de Deus. Qual é a outra área que podemos usar isso? Bem, você pode usar isso em qualquer área. Vamos levar isso para as crianças na escola. Agora, isso tudo está no Psycho Cybernetics, o livro do Dr. Maxwell Maltz. E aqui tem mais uma coisa. De que adiantam os heróicos votos de emenda se os mesmos infratores da lei forem mantidos? Então você diz, eu vou perder peso, mas você não muda o infrator da lei. O paradigma. Emerson estava certo. De que adiantam os heróicos votos de emenda se os mesmos infratores de lei forem mantidos? Vamos observar um estudante na escola, certo? Agora, existe a mente subconsciente, ok? E o estudante? A imagem, a criança tem uma imagem.
Veja, a autoimagem da criança é um instrumento cibernético, que é exatamente o que isso é. E a criança tem uma imagem de notas baixas. Isso é biográfico a propósito, porque essa é a imagem que eu costumava ter. E eu as obtinha. Juro que as obtinha. Então veja, quando uma pessoa está recebendo notas baixas na escola, isso é uma expressão da autoimagem. É a autoimagem que eles mantêm, que eles estão expressando. As pessoas acreditam que elas não são muito brilhantes. E elas, é claro, recebem um boletim que reflete a imagem pobre que elas têm. Elas levam um boletim para casa e temos um problema em River City. Quero dizer, eu vivia com esse problema o tempo todo quando eu estava na escola. A criança fica de castigo, é obrigada a estudar. Agora, o que os pais não sabem, o que a criança não sabe, é realmente um pouco triste. Veja, a criança insiste, 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 e as notas melhoram. Mas o que os pais e a criança não entendem? Os pais estão inconscientes do problema real da criança. Eles a fizeram desistir de atividades recreativas. Eles a fizeram estudar. As notas melhoraram, mas as melhoras são temporárias. Por quê? Aquela criança nunca mudou a autoimagem. Os pais nem sequer conhecem a autoimagem na maioria das vezes. E certamente a criança não. Então, o que acontece? Ah, ela fez um bom teste. Quando o boletim chega, nada mudou. Agora, por que as pessoas viveriam dessa forma? Elas vivem dessa forma porque elas não conhecem nada diferente. E isso é um pouco triste. Veja, nós deveríamos aprender a viver da forma que realmente queremos viver. Nós temos que entender esse conceito de autoimagem, de cibernética, de paradigmas. Sabe, Oscar Wilde disse algo realmente lindo certa vez. Ele disse: egoísmo não é viver como desejamos viver. Egoísmo é pedir aos outros que vivam como desejamos viver. Você tem que desenvolver a coragem, você tem que desenvolver a consciência, a sabedoria, para viver da forma que realmente quer viver. A vida é muito curta e passa muito rápido. Você pode ter ou ser qualquer coisa que quiser. Você é a mais alta forma de criação de Deus. Se você quiser realmente entrar nos programas que irão mudar o curso de sua vida para sempre, entenda isso. Os associados da minha empresa e eu passamos o tempo inteiro estudando isso. Eu, pessoalmente, tenho estudado isso há 50 anos. Nós temos alguns dos melhores programas do mundo. Alguns deles duram uma semana, outros deles duram um ano. Alguns duram 1 hora, todos os dias. Mas eu vou te dizer isso, eles vão fazer você seguir em direção do que quiser pelo resto de sua vida. Deixe suas informações, deixe-nos conversar com você e absolutamente recuse passar mais um dia vivendo da forma que outra pessoa quer que você viva. Então elas ficarão felizes por você. Veja, a maioria das pessoas vive da maneira que elas pensam que outras pessoas pensam que ela deveria viver. Na maioria dos casos, essa será uma jornada ruim. Essa é a sua vida. Faça dela uma experiência fenomenal. Aqui é